Continuando nosso roteiro por Israel, na parte 12 em Jerusalém, começamos nossa visita aqui no Jardim das Oliveiras e Cemitério Judeu, neste mirante com esse visual belíssimo da Cidade Velha. Destaque para a imponente cúpula dourada do Monte Moriá e um pouco mais acima a cúpula do Santo Sepulcro. Estamos em Jerusalém! Estamos aqui no Monte das Oliveiras, onde tem a vista mais bonita de Jerusalém. A cidade antiga, o cemitério judeu. Portas da Misericórdia, portas douradas. Este caminho que estamos descendo agora é o mesmo que Jesus passava quando ia ao Templo de Jerusalém. O cemitério judaico do Monte das Oliveiras tem mais de 3.000 anos. Aqui não tem flores, e sim pedras, que são trazidas pelos amigos e parentes quando se visita um túmulo. Todos os túmulos são colocados em direção onde fica o Templo de Salomão, onde hoje está a Cúpula Dourada. E aqui nós estamos entrando no cemitério judeu. Nós vamos ver agora uma tumba. Aqui, como era uma tumba dos ricos, como eles eram enterrados antes. Foi a mesma tumba que José de Arimateia cedeu a Jesus. Então aqui acharam diferentes lugares, nessa parte que tem uma rocha, acharam bastante tumbas, da mesma forma que era a tumba onde Jesus foi sepultado. José de Arimateia, porque ele era rico, que cedeu o lugar para Jesus. Que cedeu o lugar para Jesus. E ele tinha uma tumba assim. Jesus desce dos Montes das Oliveiras, passando por esse caminho que nós estamos fazendo, chamada o caminho de Hosana. Por quê? Porque essa vez que ele veio, multidões estavam com os ramos de tâmara, gritando: Hosanna, salve-nos, salve-nos, quando ele desce por esse caminho que estamos fazendo. O lugar aqui é chamado a Lágrima do Senhor. Vamos ver que tem uma igreja que parece como uma gota. Porque Jesus, quando desce e para aqui, ele começa a chorar. Tem duas razões. Uma, que ele vê a destruição de Jerusalém a bonita. E a outra coisa, ele fala que queria juntar os filhotes baixo minhas asas, e eles não queriam. Ele está falando dos judeus que não queriam aceitá-lo. E ele estava chorando por isso. Por isso, nesse lugar, é chamado a Lágrima do Senhor. Olha o caminho íngreme que nós estamos descendo. Isso aqui não é para qualquer joelho, não. Bonito, hein? Olha que coisa bonita. Estamos no Monte das Oliveiras. E essas oliveiras aí, gente, tem mais de 2.000 anos. Ó. São oliveiras do tempo de Cristo. O interior dela morreu e a parte de fora continua, inclusive, produzindo azeitonas. Olha, aí da árvore seca de 2.000 anos saem galhos. Isso é uma coisa milagrosa. Olha aí. Monte das Oliveiras. Maior emoção a gente estar aqui nesse local onde tanta coisa importante aconteceu. Aqui Jesus ensinava a seus discípulos. Aqui Jesus veio com alguns de seus apóstolos após a última ceia no Monte Sião. Realizou aqui a sua última oração, sofreu a sua agonia, suando sangue sobre uma rocha, pouco antes de ser traído por Judas Iscariotes e ser preso. Sobre essa rocha, no século IV,
os bizantinos construíram a basílica, que foi destruída por um terremoto. No século XII, os cruzados construíram uma capela. Sobre os escombros dessas duas igrejas, foi construída em 1922 a Basílica da Agonia, conhecida como a Igreja de Todas as Nações, porque foi financiada por fundos doados por diversos países. Que igreja bonita! Esta aí é a Rocha da Agonia de Jesus. Fica logo abaixo do altar. Um local sagrado com energia intensa, propício para pedir graças e também agradecer por essa grande oportunidade de estar aqui. Haja emoção. O teto possui 12 cúpulas, cada uma doada por um país, inclusive o Brasil. Tá aí o nosso brasão. Toda revestida de mosaico nas paredes e no piso também. Impressionante. Aqui da porta da igreja onde Jesus foi preso, a gente vê as oliveiras do Vale do Cédron. Lá na frente, nas muralhas, a Porta Dourada, por onde Jesus foi levado. A porta foi fechada algum tempo depois. Posei hoje, hein, menina? Hoje nós estamos chiques. Aqui em frente ao portão. Vamos visitar agora o Museu de Israel, o principal museu do país. O museu foi criado em 1965 para abrigar os manuscritos do Mar Morto. Fica aqui próximo à sede do governo de Israel e do parlamento. Logo na entrada fica a grande maquete da Cidade Velha de Jerusalém. A maquete possui 1.000 metros quadrados e retrata Jerusalém por volta do ano 66 d.C., época de maior glória da cidade, pouco tempo antes de ser destruída pelo exército romano, comandado por Tito no ano 70. O principal monumento é o Templo de Herodes, que foi construído onde era o antigo Templo de Salomão. Para conseguir este grande pátio ao lado do templo, construiu estes muros de sustentação e aterrou o interior. Um destes muros é o Muro das Lamentações, que a gente vê aí. Ao lado do templo ficava a Fortaleza de Antônia, com torres de observação que fiscalizava a movimentação dos judeus na área do templo para impedir rebeliões. Fica o Pretório, onde Jesus foi julgado e condenado por Pôncio Pilatos. Este é o Palácio de Herodes, que tinha 3 torres de observação. É super interessante. Aí a cidade de Davi. Aqui é onde Jerusalém começou, com prédios ligados à nobreza e à administração da cidade. Esta aqui é a Piscina de Siloé, um reservatório de água onde Jesus curou um cego de nascença. Aqui na Cidade Baixa vivia a população mais simples. Este teatro romano foi imaginado pelo autor, já que não existe nenhum relato sobre a sua existência. A visita a essa maquete é realmente imperdível. E agora nós vamos conhecer o Museu do Livro. Cada achado arqueológico, histórico que tem em Israel é mandado para esse museu. Esse é o principal museu de Israel. Essa parte do museu é o Museu do Livro, especialmente dos pergaminhos do Mar Morto. Realmente eles pegaram os pergaminhos nesses vasos grandes, eram pedacinhos, quebravam ao tocar, era de couro, de papiro, de outras coisas.
e pelo material parecia pegado, não tinha jeito de abrir. Então fizeram uma tecnologia nova, chamada nanotecnologia, a cada nanomilímetro. MRI é ressonância magnética. E aí você pode abri-lo de uma forma eletrônica. Isso aqui representa os potes onde eles encontravam os pergaminhos. Estamos entrando no Santuário do Livro, onde estão os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos documentos bíblicos até agora descobertos. Esses documentos foram encontrados em 1947, dentro de jarros, em 11 grutas nas proximidades do Mar Morto, e são considerados um dos maiores achados arqueológicos do século XX. Os manuscritos de 200 anos antes de Cristo foram traduzidos e correspondem integralmente aos fatos narrados em livros escritos cerca de 700 anos depois, como o livro do profeta Isaías. E nós vamos ficando por aqui, mas o Museu de Israel possui vários outros acervos e precisaríamos mais tempo para uma visita completa. A gente termina aqui a 12ª parte de nosso roteiro Israel-Jordânia, mas continue com a gente, porque no próximo documentário vamos conhecer Belém, onde Jesus nasceu.